Pare tudo e preste atenção. Você está prestes a descobrir o segredo que a ciência não pode explicar, por trás do que muitos chamam de o grande roubo da mente. Não estamos falando apenas da perda de lembranças. Estamos falando do desaparecimento lento de uma essência dentro de um corpo que insiste em ficar. Você já sentiu a dor de olhar nos olhos de alguém que você ama, que ainda respira ao seu lado, mas que te enxerga como um completo estranho? É uma realidade cruel, um risco silencioso que confunde rostos e desfaz laços. A maioria das pessoas só vê a tragédia, mas o que eu vou te mostrar hoje é uma revelação oculta que pode mudar completamente o seu entendimento sobre essa condição séria. O que Chico Xavier recebeu dos espíritos sobre o Alzheimer é um conhecimento que transcende a medicina, tocando na profundidade da alma. Prepare seu coração. Este vídeo pode ser a resposta que você tanto buscou. Convite à conexão. Antes de mergulharmos nessa verdade transformadora, quero te pedir algo especial. Me diga nos comentários de onde você está assistindo. Saber que essa luz está alcançando corações em diferentes lugares mostra que esta mensagem está chegando exatamente a quem precisa de consolo e entendimento neste momento. Sua resposta é um sinal importante para mim. Acompanhe até o final, pois o que está em jogo é mais do que a memória. É a compreensão do propósito por trás dessa aparente crueldade da vida. O desaparecimento da essência. Conheci histórias que demonstram esse problema oculto. Maria me contou com a voz embargada sobre seu pai, um mestre da matemática que, de repente, não conseguia mais realizar tarefas simples. Mas o ápice da dor, segundo ela, é aquele olhar vazio, a alma que busca um reconhecimento no seu rosto e não encontra. É como se um apagamento sutil tivesse varrido décadas de "eu te amo", de abraços e vivências. Mas e se eu te disser que por trás desse olhar, a essência verdadeira permanece intacta? O que a espiritualidade revela sobre o que o cérebro não consegue mais processar? A ladra inteligente e a dor do outro lado. Carlos dedicou 8 anos ao cuidado de sua companheira. Ele descreveu um fenômeno impressionante. Tem dias que ela acorda e, por breves instantes, ela é a minha Joana de outrora. Me reconhece, sorri. E então, num instante, ela retorna à confusão perguntando: quem sou eu e o que faço aqui? O autor Gerald Kings definiu bem. Esta condição é uma ladra perspicaz, pois não só leva as lembranças, mas também a consciência da perda. Assistimos a um desaparecimento em câmera lenta, impotentes. Ana, que cuidou de sua mãe, vivenciou um momento de profunda surpresa. Já em estágio avançado, a mãe olhou pela janela e disse que sua própria mãe, desencarnada há 40 anos, estava ali a esperando. Naquele instante, Ana se questionou. Será que ela está vendo um panorama que nossos olhos não podem alcançar? Essa é a questão que nos atormenta. O que de fato acontece com a consciência, com a alma, quando a mente se fecha? A resposta de Chico Xavier vai te chocar, pois revela que essa confusão pode ser, na verdade, um resgate profundo. Angústia do porquê. É natural que o nosso coração se revolte com a pergunta: por que almas bondosas, que foram faróis de luz e bondade, precisam passar por um processo de tanto esquecimento e dependência? Vemos famílias questionando a justiça divina. Que lição pode haver em perder a capacidade de reconhecer quem se ama, de ser totalmente dependente? Confesso que essa dor me tocou de perto ao ver um familiar querido, que sempre foi referência de sabedoria, perder-se dentro do próprio lar. Mas e se mudássemos o ponto de vista? E se o que parece ser um abandono divino, um sofrimento extremo, fosse, na realidade, uma oportunidade de reequilíbrio? E se essa aparente dificuldade escondesse um propósito superior, uma sabedoria que nossa percepção humana ainda não alcança? Foi em busca dessa nova perspectiva que encontrei a luz inesperada nos ensinamentos revelados a Chico Xavier.
Eles oferecem um entendimento que está muito além do campo material, a chave para entender o que realmente ocorre com a essência imortal durante essa jornada do esquecimento. O corpo, o molde sutil e a comunicação. Nos ensinamentos revelados pelos mentores espirituais, nosso corpo não é apenas matéria, ele é um reflexo direto do nosso estado interior. Temos o espírito, nossa essência eterna, e o perispírito, um corpo sutil que atua como ponte e molde energético. André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, ensina que assim como o corpo físico se intoxica com elementos nocivos, o perispírito absorve elementos que o degradam. Esses são os alimentos venenosos do nosso campo sutil. Emoções densas, mágoas mantidas por anos, culpas não purificadas. Com o tempo, essa energia cria deformações na estrutura sutil que se manifestam no corpo físico como condições sérias. No caso do Alzheimer, o espiritismo indica uma falha no instrumento de comunicação. O cérebro é um receptor que capta as frequências do pensamento. Se esse receptor apresenta falhas, a conexão entre o espírito e o corpo fica comprometida. O espírito, com todas as suas memórias e consciência, permanece intacto. O que se danifica é apenas o piano, não o músico. Isso explica os flashes de clareza que muitos pacientes têm. O espírito consegue, por um breve momento, atravessar as barreiras do cérebro. Mas o que de fato causa essa desconexão? A resposta dos mentores espirituais é profunda e envolve lições de outras vidas. As raízes espirituais da desconexão. Por que alguns desenvolvem essa condição de esquecimento e outros não? Os mentores espirituais apontam várias possíveis raízes interiores para esse fenômeno complexo. Influências de fora, antigos desacordos. O que chamamos de obsessão aqui não é punição, mas um reflexo de antigos desentendimentos. Chico Xavier relatou o caso de uma senhora que desenvolveu a condição após anos sob a influência de um espírito que ela havia magoado profundamente em uma existência anterior. Essa interferência contínua, por falta de perdão e reequilíbrio mútuo, afetou seu campo sutil, manifestando-se no cérebro, o campo mental tóxico, auto-obsessão. Outra causa reside na própria pessoa, que, sem perceber, cria um campo mental desarmônico. Pessoas com grande rigidez mental, perfeccionismo extremo ou que carregaram ressentimentos profundos por décadas, geram um padrão que intoxica o próprio perispírito. Um espírito que passou pela condição relatou: "Eu passei a vida julgando os outros severamente. Meu corpo pediu uma pausa daquele padrão rígido que eu mesmo havia imposto. Mas existe um terceiro cenário ainda mais tocante. O retiro forçado da consciência. Almas que carregam um peso interior muito grande podem escolher essa pausa temporária para se reconstruírem. Você nunca vai adivinhar a verdadeira razão por trás dessa escolha. A reconstrução silenciosa e a justiça do esquecimento. Um dos relatos mais comoventes mostra uma senhora que, em vida anterior, foi responsável por decisões que causaram grande sofrimento alheio. O peso dessas ações era tão vasto que, nesta jornada, seu espírito escolheu a desconexão temporária como um bálsamo, uma forma de se reorganizar interiormente, longe da memória dolorosa. Os mentores explicavam que existe uma conexão entre nossas vidas passadas e os desafios atuais. No caso do Alzheimer, encontramos muitas vezes aqueles que, em outras épocas, abusaram do poder da mente para manipular ou controlar. A perda temporária do controle mental se torna, então, uma oportunidade de reequilíbrio sutil. Um médico espiritual comunicou: "Muitos que hoje enfrentam o esquecimento foram aqueles que, no passado, fizeram outros sofrer por causa de suas lembranças. O esquecimento temporário, por mais que pareça uma tragédia, é, na verdade, uma condição de misericórdia, permitindo a reconstrução de laços e o aprendizado do amor que não se apaga. É crucial entender.
Esses fatores espirituais não eliminam as causas biológicas. O sutil e o material caminham lado a lado, mas a maior revelação de todas é sobre o silêncio. O que o Alzheimer silencia na mente e o que ele permite que o espírito finalmente ouça. Essa é a chave para a paz, e eu te conto agora. O silêncio necessário e a pausa forçada. Vivemos em um ruído mental constante. Preocupações, planejamento incessante, memórias que atormentam. Para muitas almas, esse turbilhão da mente se torna uma verdadeira prisão. E aqui está a revelação mais profunda de Chico Xavier. A condição de esquecimento como uma pausa forçada em uma vida de ruídos mentais incessantes. Às vezes, é a única forma de silenciar a mente e permitir que o espírito se reconecte com sua própria fonte, disse um mentor. É como se, após décadas na superfície agitada do oceano mental, a alma precisasse mergulhar nas profundezas silenciosas para um encontro consigo mesma, um retiro involuntário, porém fundamental. Observe a lição de desapego que a condição traz. A pessoa se desliga gradualmente de posses, status, papéis sociais. Resta o ser em sua forma mais simples. Uma familiar comentou emocionada. Meu pai era obcecado por poder. Agora, a única coisa que o faz sorrir é quando seguro sua mão e cantamos canções antigas. Há um retorno à pureza, mesmo que pelo caminho do esquecimento. Uma mensagem psicografada resume de forma impressionante. O que o mundo chama de condição cruel, muitas vezes é um processo de cura para a alma eterna. Mas o propósito não para na cura individual. Ele se estende de forma surpreendente à família. O propósito familiar, a transformação dos laços. A condição de esquecimento nunca toca apenas uma pessoa. Ela reforma famílias inteiras. É nesse movimento que encontramos um dos propósitos mais sublimes dessa experiência, sob a óptica espiritual. Chico Xavier recebeu inúmeras mensagens sobre os reajustes de laços que ocorrem através do cuidado. Espíritos que foram negligentes em outras épocas retornam para serem cuidados pelos que um dia feriram. Os que abandonaram voltam para serem acolhidos. A inversão de papéis é vista como uma oportunidade divina para a evolução mútua. Maria, que cuidou da mãe por 10 anos, relatou a Chico que tinham uma relação difícil, cheia de mágoas. Quando comecei a cuidar dela, era por obrigação, mas ao dar banho naquela que um dia me banhou, algo se transformou. Perdoei sem a necessidade de palavras, amei sem esperar reconhecimento. Os mentores afirmam: a condição de esquecimento não destrói os laços familiares, ela os expõe para serem fortalecidos. É na paciência diária, no amor sem expectativa de retorno, que as almas se encontram de verdade. Mas é preciso falar sobre a dor de quem cuida, a força invisível dos cuidadores. Preciso falar diretamente com você que está na linha de frente desse cuidado. Sei que o corpo está exausto, o coração apertado e a batalha é, muitas vezes, solitária. A exaustão do cuidador é uma realidade que Chico Xavier nunca ignorou. É absolutamente normal sentir tristeza, frustração ou até mesmo perguntar: até quando? Esses sentimentos apenas provam que você é humano. É vital acolher essa dor sem culpa. Uma mensagem consoladora afirma: Deus não espera que você cuide sem se cansar. Ele espera apenas que você se permita ser amparado quando o cansaço chegar. Cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade sagrada. Emanuel, mentor de Chico, orientava: quando o cansaço for maior, lembre-se que você não está só. Os mentores espirituais trabalham incansavelmente ao lado de quem cuida. Seu bem-estar é tão importante quanto o da pessoa que você ampara. A fé, segundo Chico, não é esperar a cura do corpo, mas perceber a cura da alma que já está em curso, no silêncio. E o que realmente acontece com a alma durante esse silêncio? A resposta é a mais reconfortante de todas. A transformação oculta, uma cirurgia na alma.
Aqui está a verdade que a maioria não percebe. Enquanto a perda e o esquecimento são visíveis, algo extraordinário e profundamente real ocorre no plano sutil. Uma transformação que só é possível com a mente em repouso. Os relatos espirituais indicam que durante a condição de esquecimento há um intenso trabalho espiritual. O espírito nunca adoece, explicou um mentor. Enquanto o cérebro físico falha, o espírito está sendo assistido por uma equipe dedicada de luz. É como uma cirurgia da alma que ocorre sob anestesia. Essa anestesia é o próprio esquecimento. Enquanto a pessoa parece ausente, seu espírito está ativo em outro plano, recebendo auxílio e, muitas vezes, revivendo memórias antigas para purificá-las. Um médico espiritual comunicou: se pudessem ver o que ocorre quando conseguimos quebrar as barreiras de orgulho e ressentimento que essas almas carregavam, veriam o degelo de um coração. As lágrimas que vocês veem sem razão aparente são reflexos dessas libertações profundas. O crescimento que acontece é invisível. O que parece declínio no plano sutil é ascensão. Mas o que acontece no despertar final? A pessoa vai te reconhecer? A resposta de Chico Xavier é um bálsamo de esperança. O despertar após a partida, o reconhecimento da alma. E depois, o que acontece quando o meu ente querido encontra a paz? Ele continuará na confusão? As mensagens de Chico Xavier sobre o despertar após o desprendimento do corpo são repletas de consolo. Segundo os espíritos, a saída do corpo é como um despertar suave de um longo sono. A recuperação da consciência acontece naturalmente, sem as limitações do instrumento físico danificado. Um espírito que vivenciou o processo relatou: ao deixar o corpo, foi como se densas névoas se dissipassem. As memórias não estavam perdidas, apenas adormecidas. Reconheci imediatamente minha esposa, lembrei dos meus filhos e pude, enfim, agradecer a cada um que cuidou de mim. O reencontro com a memória e com os entes queridos é um momento de intensa emoção. O espírito compreende a jornada de forma completa. Um comunicante disse: vi o filme da minha vida e entendi cada lição. Meu esquecimento permitiu que antigos desafetos se tornassem meus cuidadores devotados, transformando mágoa em amor através do serviço diário. Uma mensagem fundamental: diga aos meus filhos que não sofri como eles imaginam. Enquanto meu corpo estava preso à confusão, meu espírito já visitava as esferas de luz. A dor maior era de vocês, não nossa. E a prova final disso está na linguagem que nunca se perde. A linguagem que a mente não esquece. O poder do amor. Existe uma verdade que Chico Xavier sempre destacou: a mente pode falhar, mas o amor jamais. O amor é uma linguagem que transcende a memória racional. É uma comunicação que ocorre em um nível muito mais profundo do que o reconhecimento de um nome. A alma sente, mesmo quando a mente se ausenta, afirmou um espírito. Cada toque de carinho, cada palavra suave é registrado não no cérebro que falha, mas no espírito que está consciente. Você já notou como a pessoa, mesmo não te reconhecendo, reage de forma diferente ao seu toque? Como uma canção antiga traz uma emoção inesperada. Isso ocorre porque a percepção espiritual permanece intacta. O coração reconhece o que a mente deletou. O laço de afeto não depende da memória cognitiva. Existem práticas simples que podem fortalecer essa conexão. Falar sempre com dignidade, tocar com intenção e usar a música como canal. Mas para fechar, qual é a única certeza que você deve levar daqui? Conclusão e esperança. Chegamos ao fim desta jornada e quero te deixar com a mensagem mais importante. No enfrentamento a essa condição, o corpo pode silenciar, mas o espírito continua vivo, e tudo o que ele registra é o amor. Essa experiência, por mais devastadora que pareça, é um breve capítulo na eternidade. É uma passagem de reequilíbrio, não uma sentença.
Quando vista pela ótica da alma, a dor se transforma em oportunidade de crescimento. A separação é uma ilusão dos sentidos. O reencontro é uma certeza. Os laços de amor jamais se rompem. Leve consigo esta paz. Seu ente querido não está perdido no vazio. Ele está sendo zelado, amparado e transformado. E todo amor que você oferece é recebido e guardado no tesouro eterno da alma. CTA final. Se estas palavras acenderam uma luz em seu coração, se trouxeram consolo, quero te convidar a um ato de profunda conexão. Escreva "Eu acredito na luz" nos comentários. Ou melhor ainda, compartilhe sua história. Sua experiência pode ser a luz no túnel para alguém que se sente só. Juntos, formamos uma rede de apoio que transforma dor em aprendizado e desespero em paz. Inscreva-se para mais mensagens de esperança. Lembre-se, o amor transcende o esquecimento e o tempo. Ele nunca falha. Que a paz de Deus envolva seu coração. Até nosso próximo encontro.